Fala pessoal, estamos começando mais uma aula de Estética e História da Arte e hoje a gente vai iniciar a discussão a partir dos textos que a gente tem lá no LXP. Novamente, todos os textos, temas, períodos da história da arte, conceitos da estética que vão acompanhar a história da arte estão todos dispostos ali na nossa plataforma LXP. E hoje a gente vai iniciar com o nosso primeiro texto, que é a arte na pré-história. E eu achei bem bacana a gente começar, né, falando sobre as teorias, as visões que procuram responder a pergunta: como que a arte surgiu na história da humanidade? Como que essa área do saber, essa área prática, essa habilidade se tornou comum em várias culturas, em várias sociedades na história do mundo, certo? Mesmo que tenhamos diversas manifestações artísticas de diversas culturas na história do mundo, elas possuem um elemento comum que permite que nós encaixemos ela, né, numa caixa que a gente chama de arte, dessa grande categoria que a gente chama de arte. Então, nesse sentido, da mesma forma que a gente viu na nossa primeira aula, que foi uma aula bem de filosofia, sem sobre a estética, que é um braço da filosofia, a gente percebeu que, assim como lá que podemos ter contato com visões, argumentos, posições, né, do que é o belo, aqui a gente vai perceber que, historicamente falando, nós também temos posições, argumentos acerca da origem da arte, né? Como que essa área se manifestou na história da humanidade. É claro que temos aqui diferentes visões do surgimento da arte na história da humanidade. E uma coisa bastante importante que a gente precisa enfatizar é que nesse início o início da arte, a origem da arte, ela meio que não se separa do processo de evolução humana, né? Ele meio que não se separa do processo de evolução humana e do processo civilizatório humano, né? Então, nesse sentido, a origem da arte não vai estar separado com a origem da linguagem. E a gente pode considerar a arte como uma forma de linguagem, claro. E se a gente considerar que a arte antecipa certos aspectos da escrita, então a origem da arte não se separa da origem da escrita, da origem de elementos arquitetônicos, da engenharia, da ciência. Então, nesse sentido, essas coisas vão estar juntas. E a partir do momento que a gente percebe que estamos num período academicamente sofisticado, a gente consegue separar analiticamente para identificar, não, isso pertence à natureza científica do homem, isso pertence à natureza artística do homem. E hoje a gente consegue ter mais claro como que essas coisas se desenvolveram. Pois bem, a gente então vai começar com a nossa primeira teoria, né, que busca responder como que a arte surgiu na humanidade. Nesse sentido, a gente tem a teoria da necessidade inata. O que seria algo inato? É algo que nasce junto com o homem. O homem nasce com isso na sua essência, na sua natureza. E o que ele diz? O homem tem o instinto da beleza. Faz parte do instinto da natureza do homem, né? Estar ligado com esse senso de beleza, provocando sua exteriorização na estetização das coisas, de modo mais elevado na forma de arte. Em outras palavras, de uma forma mais clara, essa teoria da necessidade inata, ela diz que essa tendência do homem produzir artisticamente, essa tendência do homem vislumbrar as coisas artisticamente, esteticamente, buscando essa fruição pelo belo, é natural dele, nasceu junto com ele. O homem nasceu com essa capacidade, com esse instinto, com essa, digamos assim, com esse interesse inato em transmitir e consumir esteticamente o mundo. Então, é uma teoria um pouco a gente vai perceber, né, pelas diferentes visões, que é uma teoria bastante simples a gente dizer que que os seres humanos já nascem com essa propensão a ver o mundo artisticamente, né? Então, nesse sentido, está mais ligado a uma perspectiva do homem, a um instinto do homem, do que, digamos assim, algo que vai ser elaborado, né? Algo que vai ser sofisticado a partir da prática. Então, é uma coisa é, presente nele, dentro dele, né? Inerente a ele. Pois bem, a segunda visão que nós temos é a teoria da arte
utilitária. Vocês lembram que no início da minha fala eu comentei que já que a arte, no processo, lá no início, se a gente está se perguntando sobre o início da arte, é, e isso acompanha o processo de evolução humana, a arte nesse sentido não vai se separar, né? O processo da formação da arte não vai se separar de forma muito rigorosa, com o processo de formação da tecnologia, né? Então, nesse sentido, a sofisticação prática, a sofisticação técnica do homem, né, da evolução do homem, ela vai acompanhar então o processo artístico, como que o homem, como que a tecnologia e a arte estão, como a técnica e a arte estão próximas, né, nesse início. E essa visão mostra isso, né? A arte como resultado do aperfeiçoamento em busca de funcionalidade e da ordem, uma espécie de fazer melhor, ajustando ou adequando o objeto à sua perfeita finalidade. Então essa teoria ela coloca algo a mais, né? Mesmo que a gente reconheça que o início da arte ela não está separada do início da técnica, do início da tecnologia, essa teoria ela informa, ela pontua algo mais enfático. Ela defende que a origem da arte está na utilidade humana. Então, o homem primeiramente ele procurou desenvolver a técnica para, digamos assim, garantir meios de sobrevivência. Então a gente tem o desenvolvimento da agricultura, alguns elementos que ele soube, digamos assim, construir arquitetonicamente para fugir de elementos climáticos, fugir de elementos, né, que podem indicar perigo da fauna e da flora. Então ele meio que se sofistica, ele cria artefatos para sobreviver no mundo, né, e para ter uma existência mais confortável. E as pessoas que defendem essa teoria indicam que a origem da arte está nesse início de técnica, nesse início funcional do homem, dessa propensão do homem à utilidade para garantir a sua sobrevivência, né? Então, nesse sentido, as pessoas que defendem essa visão falam que a origem da arte começou quando a gente começou a desenvolver a sofisticação técnica, a sofisticação tecnológica, arquitetônica e da engenharia também.